Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, Jeremias capítulo 34, um capítulo da Bíblia por dia. Orar todos os dias e viver 2026 como se fosse o último ano das nossas vidas, são os objetivos do nosso grupo, o Propósito. Vamos juntos, meu irmão, o capítulo 34 mostra uma consagração por conveniência. Quando estamos pecando contra o Senhor, percebemos que estamos prestes a receber as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Muitas vezes, tentamos esse tipo de arrependimento falso. É aquele tipo de arrependimento da última chance, arrependimento de UTI. Meu amado irmão, não estou dizendo com isso que Deus não aceita, mas eu quero mostrar para você que muitas vezes nós só recorremos a Deus nessa situação, com essa intensidade, quando estamos no olho do furacão. Ali o profeta Jeremias, ele está preso, a cidade cercada pelos babilônicos, o povo em tensão, e Deus falando a Zedequias. Zedequias era um homem que dava ouvidos ao profeta Jeremias, e ele diz, o profeta diz para ele, olha, rei, os seus dias vão terminar em paz. Faz o que Deus está mandando. O que Deus havia mandado? Mandado Zedequias se entregar e não fugir. Nós vamos ver depois que Zedequias vai fazer exatamente o contrário, e isso vai custar caro. Por quê? Porque Deus, meu irmão, é um Deus misericordioso, até mesmo em meio ao seu juízo. A sua santidade, o seu amor, permeiam todos os seus atos. Deus faz tudo de maneira santa e tudo pelo seu amor, visando o bem da sua própria igreja, do seu próprio povo. Mas olha o que o povo faz. O povo faz ali uma análise para saber o que dava para mudar rapidamente. É a nossa vida, irmãos. São tantos pecados, mas uns são mais grosseiros do que os outros. Não no sentido de haver pecadinho, pecadão, não é essa a questão, mas nós sabemos que há pecados mais explícitos que outros. Por exemplo, um adultério é muito mais explícito do que gula. E aqui eles estavam cometendo um pecado que era uma vergonha, todos sabiam que estavam errados, continuavam a praticar, que era manter os seus compatriotas, outros hebreus, escravos pelo tempo maior do que a lei determinava. A lei determinava que um homem poderia ser escravo durante 7 anos. Aí você pode falar assim, pastor, mas como assim? A Bíblia aprova isso? Não, meu irmão, deixa eu explicar para você. Naquela época, se um homem se endividasse, fosse irresponsável e acabasse se endividando, ele poderia oferecer a sua mão de obra como pagamento da sua dívida, porém, isso duraria apenas aquele tempo. Ao 7º ano, ele deveria ter a sua escravidão abolida, seria livre novamente. Assim funcionava. Era uma maneira de manter ali as relações civis, as relações de negociações, etc. Então preste atenção, meu irmão. Naquele tempo, o rei percebeu que estavam assim, então ele toma uma atitude junto com as autoridades do povo. Versículo 18 vai dizer que eles cortaram o bezerro em 2 pedaços, em 2 partes, abriram ali no meio, derramaram sangue e passaram no meio. Esse é o chamado pacto suzerano. O que significa esse pacto? Era um pacto muito sério, onde as partes diziam o seguinte: eles passavam naquele meio e diziam, assim seja feito conosco, como foi feito com esses animais, se não cumprirmos a nossa parte. E aí eles libertaram, aquilo agradou a Deus, porque Deus queria que eles amassem e respeitassem as leis, etc. Aquilo agradou a Deus, mas o Senhor tinha um propósito de mostrar que o coração deles realmente estava longe do Senhor. Então o que Deus permite? Deus permite que o exército babilônico retire o cerco e vá atacar o exército egípcio. Quando eles saem, versículo 16 vai dizer que Deus vai falar. Deus diz o seguinte: profanaram o seu nome. Por quê? Porque usaram o nome de Deus para selar um pacto que não pretendiam guardar. Deus vai dizer: vocês profanaram o meu nome, porque em meu nome vocês selaram um pacto que vocês não pretendiam guardar. Porque saindo a crise do cenário, vocês se arrependeram e voltaram a reescravizar os seus irmãos. Eles estavam honrando o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe. Então, meu irmão, Deus até aceita uma adoração, seja ela, a gente já viu, quando alguém recorre ao Senhor, mesmo que seja por aperto, o Senhor ouve, o Senhor é misericordioso. Agora, Deus jamais aceita a hipocrisia. Deus diz que eles profanaram o seu nome, e a volta do pecado trouxe da parte de Deus também uma sentença que seria para eles algo destrutivo. A sentença de Deus é que ele proclama a liberdade também. Como eles haviam proclamado a liberdade da boca para fora e reescravizado seus irmãos, agora o Senhor diz que eles são escravos das suas ações
e eles receberiam a consequência sem detença. Por isso o Senhor no versículo 17 diz: eis que eu proclamo a liberdade contra vós. Mas é irônico, o Senhor proclama qual liberdade? A liberdade para a espada, para a peste, para a fome. Essa aqui, meu irmão, é a teologia do retorno, que diz que aquilo que o homem semeia, ele também vai colher. Eles haviam cometido esse pecado contra os seus irmãos, iludido seus irmãos, concedendo liberdade e tomando. Então o Senhor também diz para eles que agora eles seriam punidos e proclama a liberdade da espada, da peste, da fome, porque a destruição seria certa. Então, meu irmão, quero fazer uma aplicação. O que você já votou ao Senhor no momento de dificuldade? Talvez você já tenha chamado o Senhor para um pacto, um voto, no momento em que você ficou aí angustiado, temeroso. E eu pergunto, você tem cumprido? Não brinque com o Senhor. Ele não exige que vote, mas ele não se agrada do voto de tolos. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Não brinque, não zombe do Senhor, meu irmão. Se você fez um compromisso com o Senhor, cumpre esse compromisso. Deus, Ele é aquele que ouve quando nós invocamos. Quando estamos passando por dificuldades, chamamos o Senhor, clamamos o Senhor. E eu quero dizer para você que Deus, Ele não apazigua a sua ira, porque nós oferecemos algo em troca, mas o Senhor, Ele apazigua a sua ira quando nós nos quebrantamos de coração, nos arrependemos. No caso aqui, o arrependimento foi apenas uma encenação, um teatro, não havia arrependimento mesmo, eles queriam apenas se livrar do juízo. Mas quando você, meu irmão, invoca o Senhor, pode ter certeza que o Senhor ouve, Ele responde, Ele perdoa, Ele vem até você, e se o arrependimento é sincero, Ele perdoa os seus pecados. Agora, meu irmão, preste atenção, mais uma vez falando sobre os votos, quando nós votarmos algo, nós precisamos cumprir. O cristão, ele sempre foi conhecido por sua palavra. E nos últimos tempos, o cristão tem deixado a desejar. Muitos cristãos têm deixado a desejar no tocante a termos palavra. E nós precisamos ter, porque o nosso Deus tem palavra. Nosso Deus, Ele zela por cumprir aquilo que promete. Você precisa imitá-lo, você precisa parecer com Ele. Você precisa ser alguém extremamente confiável. Não estou dizendo perfeito, mas você precisa ser aquela pessoa de palavra, aquela pessoa que não precisa de mais garantias a não ser aquilo que sai da sua boca. Que Deus te abençoe e que você alcance esse patamar, alcance essa estatura em Cristo, para a glória de Deus na sua caminhada cristã. Um grande beijo, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.